A espingarda. Toda noite, antes de começar a contar histórias, Pá fazia as balas para caçar no dia seguinte. Laura e Mary ajudavam. Elas pegavam a colher grande de haste longa, a caixa de pedacinhos de chumbo e o molde. Depois, elas se postavam uma de cada lado para vê-lo fazer as balas, agachado diante da lareira. Primeiro, Pá derretia o chumbo sobre as brasas, usando a colher. Em seguida, despejava com cuidado no buraquinho do molde. Depois de 1 minuto, abria o molde e dele caía uma bala novinha em folha. A bala ficava quente demais para que se tocasse nela, mas seu brilho era tão tentador que às vezes Laura ou Mary não conseguiam se segurar e acabavam queimando os dedos. Elas nunca diziam nada, porque as ordens de Pá eram de nunca tocar nas balas novas. Se queimassem os dedos, seriam as culpadas, porque deveriam ter se lembrado do alerta dele. Assim, só levavam os dedos à boca para esfriá-los, enquanto Pá fazia mais balas. Ele só parava quando havia uma pilha brilhante delas, perto da lareira. Então, deixava que esfriassem e, com o canivete, acertava o calombinho deixado pelo molde. Pá recolhia essas aparas de chumbo e guardava, para derreter de novo e fazer novas balas. As balas terminadas eram guardadas no cartucheiro, uma bolsinha que Má havia feito com o couro de um cervo que Pá havia matado. Depois de fazer as balas, Pá pegava a arma da parede para limpá-la. Como passava o dia com ele, na floresta nevada, podia ficar úmida. Fora isso, por dentro, o cano estava sempre sujo de pólvora. Pá tirava a vareta apropriada de seu lugar, sob o cano da arma, e punha um pedaço de pano limpo na ponta. Ele apoiava a coronha da arma em uma assadeira diante da lareira e despejava água fervente no cano. Enfiava a vareta e esfregava, para cima e para baixo, para cima e para baixo. A água escorria preta, por causa dos resquícios de pólvora, pelo buraquinho onde ficava a espoleta quando a arma estava carregada. Pá ia despejando mais água e limpando o cano por dentro com o tecido na vareta até que saísse limpa, o que significava que a arma estava limpa. A água tinha de ser fervente, para que o aço quente secasse na hora. Depois, Pá pegava um pano limpo, passava graxa e punha na ponta da vareta, para lubrificar o cano da arma enquanto ainda estava quente, por dentro e por fora, até que estivesse todinho engraxado e lustroso. Então, ele esfregava e polia a coronha, até que a madeira brilhasse também. Agora era a hora de carregar a arma, no que Laura e Mary ajudavam. De pé, com o corpo ereto e segurando a espingarda na vertical pela coronha, Pá disse, com Laura e Mary cada uma de um lado dele: "Fiquem olhando e me digam se eu cometer algum erro." Elas observavam muito atentamente, mas ele nunca errava. Laura lhe entregava um polvorinho cheio, liso e polido. No extremo do chifre havia uma rolha de metal. Pá enchia a rolha de pólvora e despejava no cano da arma. Então a sacudia de leve, batendo no pano para garantir que a pólvora se juntasse no fundo. "Onde está a minha caixa de retalhos?" Pá perguntou a elas. Mary lhe passou uma latinha cheia de pedaços de pano sujos de graxa. Ele colocou um sobre a boca da arma, depois uma das novas balas e, com a vareta, empurrou ambos cano abaixo. Então, os pressionou contra a pólvora. Ao fazer isso, a vareta voltava pelo cano
e ele a enfiava de novo. Pá repetiu o processo por um longo tempo. Em seguida, guardou a vareta em seu lugar, próximo do cano da arma. Depois tirou uma caixa de espoletas do bolso. Levantou o cão da arma e introduziu uma espoletazinha brilhante no pino oco que ficava sobre o cão. Ele desceu o cão devagar e com cuidado. Se descesse rápido, bang! A arma ia disparar. Agora a arma estava carregada e Pá voltou a pendurá-la acima da porta. Quando ele estava em casa, a arma sempre ficava nos 2 ganchos de madeira à entrada. Pá os tinha feito com uma faca e os havia prendido bem na tora da parede. Os ganchos se curvavam para cima, de modo que a arma ficava em segurança ali. A arma estava sempre carregada e ficava sempre em cima da porta, para que Pá pudesse pegá-la depressa e sem dificuldade quando necessário. Quando ele ia para a grande floresta, sempre se certificava de que seu cartucheiro estava cheio e de que a latinha de retalhos e a caixa de espoletas estivessem em seus bolsos. Ele carregava o polvorilho e uma machadinha afiada no cinto. A arma estava sempre em suas costas, carregada. Pá carregava a arma assim que dava um tiro, segundo ele, para não correr o risco de deparar com encrenca com a arma descarregada. Quando ele atirava em um animal selvagem, precisava parar e recarregar a arma antes de voltar a atirar, o que envolvia medir a pólvora, introduzi-la no cano, sacudir a arma, colocar o retalho e a bala e empurrá-los. Depois, colocar outra espoleta sobre o cão. Por isso, quando atirava em um urso ou em uma pantera, precisava matar de primeira. Um urso ou uma pantera feridos podiam matar um homem antes que ele conseguisse recarregar sua arma. Laura e Mary nunca ficavam com medo quando o pai ia sozinho para a floresta. Sabiam que ele sempre conseguia matar os ursos e as panteras de primeira. Depois que as balas eram feitas e a arma era carregada, chegava a hora das histórias. "Conte aquela da voz na floresta", Laura implorou uma vez. O pai olhou para ela. "Ah, não", ele disse. "Vocês não querem ouvir sobre a época em que eu era um moleque travesso?" "Ah, queremos sim, Laura e Mary disseram. Então o pai começou a contar. A história de Pá e da voz na floresta. "Quando eu era pequeno, não muito maior que Mary, precisava ir toda tarde atrás do gado na floresta, para trazê-lo de volta. Meu pai me dizia para voltar logo para casa e trazer os animais antes que escurecesse, em vez de ficar brincando, porque havia ursos, lobos e panteras na floresta. Um dia saí mais cedo que de costume, por isso pensei que não precisava me apressar. Havia tanta coisa a ver na floresta que nem percebi que estava escurecendo. Havia esquilos vermelhos nas árvores, tâmias correndo por entre as folhas e coelhinhos brincando junto nas clareiras. Como vocês sabem, coelhinhos sempre brincam juntos antes de ir para a cama. Comecei a fingir que eu era um poderoso caçador, que perseguia animais e índios. Fingi que lutava contra os índios, até que a floresta pareceu estar cheia de selvagens. De repente, ouvi os pássaros piando para dar adeus ao dia. O crepúsculo se assentava sobre a estrada e as trevas sobre a floresta. Sabia que tinha de levar o gado depressa para casa ou ficaria escuro como o breu antes de chegar à segurança do estábulo. Mas não tinha ideia de onde as vacas estavam. Eu me esforcei para ouvir, mas nem sinal dos sinos delas. Clamei, mas nenhuma veio. Fiquei com medo do escuro e das feras, mas não ousava ir para casa sem os animais. Por isso, corri pela floresta, procurando por elas, chamando por elas. As sombras ficavam cada vez mais fortes e mais escuras. A floresta pareceu maior, as árvores
e os arbustos pareceram mais estranhos. Não conseguia encontrar o gado em nenhum lugar. Subi as colinas procurando e chamando. Desci as ravinas escuras chamando e procurando. Parei e tentei ouvir os sinos, mas só ouvi o farfalhar das folhas. Então ouvi uma respiração forte e achei que era uma pantera, atrás de mim, no escuro. Na verdade, era eu mesmo respirando. Espinhos arranharam minhas pernas nuas. Quando corria em meio aos arbustos, os galhos enganchavam em mim. Mas eu segui em frente, procurando e chamando. Soquei! Soquei! Senti que, acima da minha cabeça, alguém perguntava. Quem? Meu cabelo ficou todo arrepiado. Quem? Quem? A voz repetiu. Como corria então? Eu me esqueci totalmente do gado. Só queria saber de sair da floresta escura e ir para casa. A coisa nas trevas veio atrás de mim e perguntou de novo. Quem? Corri o máximo que pude. Corri até não conseguir mais respirar e continuei correndo. Algo agarrou meu pé e eu caí. Eu me levantei de um pulo e voltei a correr. Nem mesmo um lobo teria me pegado. Até que saí da floresta escura e dei no estábulo. As vacas estavam todas ali, esperando para entrar. Deixei que entrassem e corri para casa. Meu pai olhou para mim e disse: Por que tão tarde, rapaz? Ficou brincando? Olhei para meus pés e vi que as unhas de um dedão tinham caído. Eu ficara com tanto medo que nem sentia dor até então. Naquele ponto, Pá sempre interrompia a história e esperava que Laura dissesse: Continue, Pá, por favor. Bem, ele continuou. Seu avô saiu no quintal e pegou uma vara. Então voltou e me deu uma bela surra para que eu aprendesse a ouvi-lo. Um garoto de 9 anos já está velho bastante para não esquecer, ele falou. Sempre tenho bons motivos para mandar que você faça alguma coisa. Se me obedecer, nada de ruim acontecerá com você. Isso, pá, disse Laura, pulando no colo do pai. E o que vovô disse depois? Ele disse: se me obedecesse, como deveria, não teria ficado na grande floresta depois de escurecer e não teria se deixado assustar com os barulhos de um pássaro.